Querem aprender a fazer esse bolo gelado prestígio e ganhar aquele dinheirinho extra? Então, fica comigo que eu vou ensinar vocês a fazer esse bolo maravilhoso, delicioso, tudo passo a passo. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao canal Um Rolo de Café com Bolo. Para quem não me conhece, o meu nome é Adriana, muito prazer. E para quem já me conhece, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. Hoje eu vou passar para vocês um bolo gelado para vocês ganhar, um dinheirinho. Inclusive esse bolo que eu vou fazer hoje é para eu vender no meu trabalho, para minhas colegas de trabalho. Para quem ainda não me acompanha aqui no canal, eu quero falar para vocês que eu trabalho em CLT de segunda a sexta. E nas horas vagas, nos finais de semana, eu faço bolos para vender. Bolos, brigadeiros, doces para festas, eventos, enfim. E o intuito desse canal é ajudar a você, dona de casa ou até mesmo que trabalha fora, a ter uma renda extra. Então, bora para a receita. Hoje nós vamos fazer um bolo gelado prestígio. Por que prestígio? Porque muita gente gosta de bolo prestígio, né? E como eu vendo lá na empresa, eu já sei o gosto das minhas clientes. Mas para você que vai começar, você pode perguntar, fazer uma consulta, uma pesquisa para ver o que as pessoas mais gostam. Então nós vamos utilizar chocolate em pó. Hoje eu tô com chocolate em pó 33% de cacau, porque eu não achei o 50%. Mas vocês podem utilizar o 33%, o 50%, até mesmo 100%, tá bom? Vamos utilizar farinha de trigo tipo 1, sem fermento, açúcar refinado e fermento em pó. E vamos usar também ovos inteiros. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto de separar os ovos na hora que eu vou fazer as receitas para que não tenha nenhuma surpresa. Eu tenho a batedeira planetária, mas quem não tiver, não tem problema. Vocês podem estar utilizando a batedeira comum com aqueles 2 batedores. Vamos usar também uma bacia grande, média, né? Para que nós vamos peneirar a farinha e o chocolate. Uma bacia maior, grandinha assim, para misturarmos o pandeló. E eu vou fazer a minha massa nessa forma grande aqui, mais baixinha, porque o pandeló ele tem que assar mais rápido. Então, se for uma forma muito alta, ele demora para assar e acaba ressecando. Eu vou pegar a medida dela e já passo para vocês. Vamos utilizar também um fouet, uma espátula de silicone e uma peneira. Então, bora para a receita? Vamos colocar primeiramente os ovos inteiros, tá? Então, como eu falei, eu gosto de separar os ovos para que não tenhamos nenhuma surpresa e não estrague a nossa receita. Essa massa de bolo eu já ensinei aqui num outro vídeo do canal. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram ver. Também foi um bolo prestígio, porém foi um bolo prestígio inteiro, decorado. Esse vai ser gelado, vai ser bolos em cortes, para que eu possa vender os pedaços, tá? Não é para festa, é para vender os pedaços. Eu já vou mostrar para vocês a embalagem que eu estou utilizando. Nós vamos colocar aqui 12 ovos. Por enquanto, meus ovos estão perfeitos, graças a Deus. Prontinho, pessoal. Os meus ovos já estão aqui no balde da batedeira. São 12 ovos. Eles estavam com um tamanho normal. Tinha um ou dois um pouquinho menor, tá? Mas isso não vai influenciar em nada. Eu não sei porquê, mas ao longo desses anos, fazendo bolo para fora,
eu percebi que os pandeló de chocolate, eles crescem mais do que o pandeló branco, independente da quantidade de ovos. Por exemplo, se esse bolo fosse uma massa branca, com 12 ovos, farinha, tudo, ele ia crescer menos. E o pandeló de chocolate, ele cresce mais. Não sei porquê. Acredito que o chocolate em pó deva ter algum ativo que faça ele crescer mais. Mas isso aí é um assunto para técnica, né? E eu sou boleira caseira. Bom, pessoal, eu medi aqui, então, a minha forma, ela tem 42 de comprimento por 28 de largura, tá? Eu acredito que vai render aqui em torno de 12 a 14 bolos gelados, tá? Só depois que eu fizer que eu mostro para vocês. As forminhas que eu tô utilizando são essas forminhas quadradas aqui. Eu vou levar até vocês. Ó, são essas forminhas de bolo gelado, tá vendo? Ela mede 2,80, ela é quadrada. Aí ela tem a tampinha. Ela é muito boa, viu, pessoal? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu vendia bolo gelado para cantinas escolares. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo, em Itaquaquecetuba, e quando eu chegava do trabalho, eu fazia os bolos gelados. Eu vendia mais ou menos, em média, de 600 bolos por semana para as escolas, cantinas escolares na cidade de Suzano. Muitas escolas lá. E eu ganhei um dinheirinho muito bom, porém eu não consegui conciliar os dois. Eu tive que escolher no momento, ou eu continuava na CLT ou eu ficava fazendo os bolos gelados. E aí eu coloquei na balança o valor do salário que eu ganhava na época, mais esses bolos gelados, e como eu pagava aluguel, não compensava ainda eu trabalhar só com bolo. Esse é um sonho que eu tenho há muito tempo, mas como eu ainda pago aluguel, eu ainda não consegui trabalhar só por conta. Eu ainda continuo trabalhando em CLT, mas um dia eu creio que eu vou conseguir trabalhar só com bolo, assim que eu tiver a minha casa própria. Bora para a receita. Então, nós colocamos aqui 12 ovos. Agora eu vou colocar 1,5 xícaras de açúcar. Então, nós temos aqui 1,5 xícaras de açúcar e eu vou acrescentar a esses ovos. Pessoal, eu tenho aqui 1/4 de xícara de leite integral. Talvez nós vamos precisar de um pouco de leite, mas não é muito, tá? Isso vai depender da textura da massa, mas aí eu mostro para vocês certinho. Geralmente eu uso 1/4 de xícara, não chega a meia xícara de leite. Agora nós vamos bater essa mistura até que ela vire uma espuma bem branquinha e dobre de volume. A nossa mistura já está pronta. Olha só como ela dobrou de volume, quase derramou, tá vendo? Agora eu vou jogar aqui essa massa bem fofinha e acrescentar os ingredientes secos. Aqui nós vamos peneirar a farinha de trigo. O chocolate em pó. Ah, a quantidade, né? Esqueci de falar. São 2 xícaras de farinha de trigo e meia xícara de chocolate em pó.
Mas não se preocupem que eu vou deixar aqui na descrição a quantidade dos ingredientes tudo certinho para vocês, tá bom? Aqui nós vamos misturar os dois ingredientes. E vamos acrescentando a essa mistura de ovo com açúcar com delicadeza. Pessoal, nesse momento vocês devem fazer a mistura dos ingredientes com delicadeza para que vocês não percam essa espuma. Se vocês jogarem essa mistura de farinha de trigo com chocolate tudo de uma vez, vocês vão perder essa massa. Tem que ser com muita delicadeza e paciência. Outra dica que eu vou dar para vocês. Vocês, quando forem fazer o pandeló, vocês devem deixar tudo pronto. Por quê? Essa massa de ovos com açúcar que bateu, ela tem que ser misturada muito rapidamente. Se vocês deixarem ela parada por algum tempo, alguns minutos, a clara em neve vai voltar a ser líquida novamente. Então você vai perder essa massa. Então tem que ser muito rápido. Quando vocês batem clara em neve e deixam ela parada lá, ela não volta a ficar líquida? Então é a mesma coisa. Porque o que faz essa espuma aqui é a clara em neve. Por enquanto, vocês perceberam que eu não coloquei o leite? Eu não achei necessidade ainda de colocar o leite. Às vezes precisa, às vezes não precisa. Ah, Adriana, mas não tem uma receita certa? O leite, ele é opcional. Se você quiser colocar, você pode colocar. Às vezes eu coloco, às vezes não. Eu vou mostrar para vocês a textura da massa. Olha, ela tá bem fofinha e homogênea, então não há necessidade de colocar o leite. Agora eu vou colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó. Não é uma colher de sopa, tá? É uma colher de sobremesa. Pessoal, eu faço essa receita há mais de 20 anos. Se vocês seguirem certinho, passo a passo, não tem como errar. O fermento é só misturar, não precisa bater. Agora nós vamos acrescentar aqui a forma. A minha forma, ela foi untada com margarina, só no fundo, não untei a lateral. E aqui eu forrei com papel toalha, mas se vocês quiserem forrar com papel manteiga, pode também. E se não quiser forrar, não tem problema, tá? Eu gosto de forrar com papel toalha porque a minha massa fica mais macia, não fica aquela massa cascuda no fundo. Mas é opcional, tá, pessoal? Olhem só que massa linda que fica. O pandeló, ele é uma massa que ele não cresce muito, tá? Então não precisam se preocupar que a forma é baixinha e vai ficar quase na beirada, não tem problema. Muito pelo contrário, é até melhor, porque o pandeló, ele tem que assar rapidinho, ele não pode ficar muito tempo no forno, porque senão ele resseca, aí ele não fica úmido, porque aqui não tem gordura, não tem manteiga, não tem margarina, não tem óleo, então se ficar muito tempo no forno, ele vai ressecar.
Então a gente tem que assar bem rapidinho. Dá umas batidinhas para tirar o ar e leve ao forno. Aqui o meu forno é o convencional, 180 graus eu coloco. Ele vai assar em torno de 20 a 25 minutos. Enquanto o bolo tá assando, vamos fazer o recheio prestígio. Aí eu vou dar uma organizada aqui na minha mesa e já volto com vocês. Oi pessoal, tô de volta então aqui com os ingredientes do recheio. Enquanto eu tava limpando aqui a minha mesa, o nosso bolo já ficou pronto. Olha só que macio que ele ficou. Olha, vocês podem ver que ele não cresceu muito, tá vendo? É bem pouquinho e é assim mesmo. Agora eu vou deixar ele descansar e mais tarde eu vou montar ele e aí eu mostro para vocês, tá bom? Então vamos aos ingredientes do recheio. Temos aqui 1 litro de leite integral, 50 gramas de coco em flocos, 100 gramas de coco ralado, 2 latas ou 2 caixinhas de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite e 4 colheres de sopa de amido de milho. Vamos acrescentar primeiramente o leite. Vamos colocar aqui meio litro de leite. Pessoal, se vocês quiserem colocar leite de coco, também fica muito bom, tá? É que eu não tenho aqui, esqueci de comprar e eu vou fazer assim mesmo. Mas se quiser colocar leite de coco, também fica bem gostoso. Vamos colocar o coco em flocos, o coco ralado e vamos misturar. Enquanto isso, ele vai ficar aqui hidratando. Agora nós vamos acrescentar o leite condensado. E vamos mexer, misturar bem. Aqui, como eu coloquei 2 latas de leite condensado, eu não vou acrescentar açúcar, porque ainda vou fazer a cobertura do bolo de brigadeiro, então ele vai ficar muito doce se colocar açúcar. Mas se vocês gostarem de um bolo mais doce, pode colocar. Eu não vejo necessidade de colocar açúcar no recheio. Misturados os ingredientes, eu vou levar ao fogo essa mistura. Quando começar a levantar fervura, aí nós iremos acrescentar o restante do leite com o amido de milho. Não há necessidade de nós mexermos desde o início o amido de milho no recheio, tá? Porque senão você vai ficar muito tempo mexendo lá na panela e não tem necessidade. Mas eu vou mostrar para vocês. Bora pro fogão. Bem, pessoal, estamos aqui então no fogão. Eu vou ligar aqui o meu fogo. E vou deixar essa mistura aqui até levantar fervura. Não há necessidade de eu ficar mexendo esse creme até ele engrossar. Porém, precisamos misturar bem o leite condensado junto com o leite e o coco, porque se nós não misturarmos bem o leite condensado e ele ficar concentrado no fundo da panela, o que vai acontecer? Esse creme vai queimar. Então, a gente mexe só de vez em quando. Pessoal, aqui eu já misturei o amido de milho com leite, tá bem misturado. E esse restante de leite, que está sem o amido, eu já vou colocar aqui. Isso aqui é para nós acelerarmos o nosso cozimento do creme. Ó, ainda está aquecendo.
Não há necessidade de mexer o creme agora, só após nós adicionarmos o leite e o amido de milho. Olha, pessoal, já começou aqui a levantar fervura, então eu vou acrescentar o amido de milho. Vou colocar no fogo médio e vou mexer. Vocês mexam em formato de 8, que é para pegar toda a panela, para não grudar o creme no fundo. Eu estou utilizando uma panela com fundo grosso. O ideal para fazer cremes e doces. Caso vocês não tenham uma panela de fundo grosso, vocês podem utilizar a panela de pressão. Eu vou deixar no link da descrição um vídeo que eu gravei de um pavê, que é um creme de brigadeiro maravilhoso, que também serve para fazer esse bolo. Caso vocês queiram fazer um bolo gelado de brigadeiro. Olha, pessoal, como esse creme é maravilhoso. A textura dele é excelente, o sabor é melhor ainda. Ele já engrossou, eu poderia desligar esse creme, porém eu vou cozinhar mais um pouco o amido de milho, para que não fique com gosto de creme cru. Então, nesse momento, vocês devem mexer bem, para ele não grudar no fundo. Ah, Adriana, se eu quiser fazer esse creme para um bolo de mesa, um bolo de festa, dá para fazer? Dá para fazer, porém ele não tem estrutura para transporte. Se for rápido ou se for ficar no mesmo local, dá para fazer sim. Eu vendi muito bolo desse jeito, pessoal, muito mesmo. Hoje a maioria das boleiras utilizam somente aquele recheio de beijinho para rechear o bolo. Não utilizam mais amido de milho. Na minha época eu só fazia bolo com amido de milho. E eu vendia muito bolo. E até hoje eu faço assim. Ah, só com o leite condensado, o coco e o creme de leite, dá para fazer também? Dá para fazer. Porém, ele fica muito caro. Fica gostoso? Fica gostoso, mas fica bem mais caro. Então, vocês têm que precificar o bolo de vocês. Olha, pessoal, ele já cozinhou bem. Olhem o ponto desse creme, que lindo que ele fica. Olha. Agora eu vou desligar o fogo. Vou continuar mexendo, porque essa panela, ela mantém a temperatura. Pode ver que eu desliguei, continua borbulhando. E vou acrescentar o meu creme de leite. Ah, precisa colocar o creme de leite? Para esse creme, se vocês não quiserem colocar, não precisa. Mas eu gosto para dar uma acetinada. Ele fica bem gostoso, fica leve. Eu gosto muito, mas o creme de leite é opcional, tá? Se vocês não quiserem colocar, não precisa. Pessoal, vou colocar então aqui o meu creme. Vou transferir para uma vasilha. E deixar ele esfriar, para só depois rechear o meu bolo. Aqui eu vou colocar um saquinho descartável em contato com o creme, para que ele não forme aquela película desagradável. Prontinho.
Agora vamos deixar esfriar e assim que tiver tudo prontinho, eu volto para a montagem do bolo. Oi pessoal, de volta aqui então com o nosso pandeló de chocolate, né? E mais o nosso recheio que já está geladinho e a calda que nós vamos regar o bolo. Aqui eu peguei meia caixinha de leite condensado e dividi um pouquinho em cada copo e completei com água filtrada e mexi, só isso. Agora eu vou colocar aqui no meu recipiente. Para regar o bolo. Aqui, nessa massa de bolo, ele ficou com essa casquinha mais úmida. Eu gosto de tirar ela, tá? Eu gosto de tirar para a calda penetrar melhor. Nós vamos precisar de utensílios para montagem do bolo. Uma faca de serra grande, uma espátula para passar o recheio, uma espátula reta para tirar o bolo do fundo, um garfo e uma espátula de bolo para nós tirarmos o bolo para colocar na embalagem, e uma faquinha de serra que a gente vai tirar agora essa película que formou. Então é muito simples, ó. Vocês vão passando a faquinha aqui e vai arrancando essa película que ficou mais úmida. Isso aqui dificulta da calda penetrar. Mas é opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem tirar, não precisa. Eu gosto de tirar porque eu acho que fica melhor e fica bem mais gostoso. Prontinho, pessoal, já tirei toda aqui a minha película. Então tá aqui, ó, toda aquela parte mais úmida, que é o açúcar, né? Que ele dá uma meladinha. Aí eu vou passar a minha faquinha de serra aqui na lateral, só para dar uma desgrudada. Que lembra que eu não untei a lateral com margarina? Então, aí a gente passa a faquinha aqui e não untei de propósito, porque é para ele não murchar. Aí a gente utiliza essa espátula aqui, ó, para puxar o bolo para cima. Ele tá mais fácil porque eu coloquei o papel toalha, lembra? Vocês podem utilizar o papel toalha ou até mesmo o papel manteiga, ó. Então ele saiu bem facinho. Agora eu vou tirar esse papel com cuidado, né? Para não quebrar o meu bolo. Isso, eu gosto de usar o papel porque ele deixa o meu bolo bem macio no fundo, não fica aquela casquinha, né? Prontinho. Todo o papel foi tirado. Agora eu vou cortar ele no meio. Como eu ensinei nos outros vídeos, pessoal, eu não utilizo aquele fio para cortar bolo, eu corto na mão mesmo, tá? No começo fica um pouquinho torto para quem é iniciante, mas não tem problema nenhum. Aonde ficou mais fino, na hora de montar você coloca no fundo mais grosso e fica tudo bem, dá tudo certo. Aí, prontinho, ó, tá vendo? Ele fica assim mesmo, é normal. Aonde ficou mais grossinho, eu tiro aqui um pouco, ó, coloco no mais fininho, tá vendo? Não tem problema nenhum. Isso aqui são todos os truques que a gente usa.
Pessoal, não preciso lavar a forma novamente, eu vou utilizá-la assim mesmo. Nos outros vídeos do canal, eu utilizo o saquinho para forrar o fundo. Nesse caso, não vou usar, porque ele é um bolo gelado, não é um bolo decorado. Então, se eu colocar o saquinho, vai piorar quando eu for tirar os cortes de bolo. Então, nesse aqui não se usa o saquinho, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Então, eu vou colocar aqui o fundo da minha massa direto na forma e vou regar com a minha calda. É a mesma coisa, pessoal, não é para encharcar o bolo, é para deixar o bolo úmido, tá? Então, vocês utilizem a calda com moderação. Essa massa, ela é bem fininha, ela não é grossa, então ela não vai muita calda. Oi, pessoal, já reguei aqui então o meu bolo, ó, tá bem úmido, tá vendo? Aí eu fui pegar aqui a minha calda e ela ficou, ó, esfriou demais, né? Então foi até bom acontecer isso, porque aí eu já passo a dica para vocês. Ela ficou maravilhosa, só que ela esfriou muito, eu tenho que colocar ela um pouquinho mais quente. Então eu vou colocar um pouquinho de creme de leite para dar uma amolecida. Ó, tô colocando uma colherzinha de creme de leite. Vamos misturar. Pessoal, essa dica aqui só dá para fazer em bolo gelado, tá? Não dá para fazer em bolo decorado que vai ficar na mesa, senão a calda vai escorrer. Não pode. Bom, pessoal, eu utilizo a própria embalagem para poder marcar aqui, tá? Como referência. Mas se vocês quiserem medir com a trena ou com uma régua, fica à vontade. Eu já fiz assim também. Hoje eu tô com um pouquinho de pressa, então eu vou fazer dessa forma, porque eu já tenho prática, já deu certo, então eu faço assim. Vou medindo aqui. Eu só tô marcando, tá? Não tô cortando ainda. Tô só marcando. Como eu falei, eu gosto de cortar antes da cobertura. Porque se eu for cortar depois da cobertura, o que vai acontecer? A minha faca vai puxar toda a minha cobertura. Depois que eu cortei todo o bolo, agora eu vou jogar aqui a minha cobertura. Aqui tem que ser bem rapidinho, porque ela já esfriou, senão ela não rende. Quando ela tá mais quentinha, aí ela rende mais. Mas eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Olha só o brilho dessa cobertura. Vocês vão espalhando aqui, para ficar bem gostoso. Prontinho, pessoal, passada toda a cobertura aqui. Não precisa ser uma camada muito grossa, tá? Pode ser mais fininha. Agora eu vou vir jogando o granulado, tá? Vocês podem colocar o granulado agora ou podem colocar depois dentro do potinho. Eu gosto de fazer tudo assim, mais na produção, que é para o tempo render, né? Aqui vocês podem optar por granulado ou coco ralado.
Eu coloco o granulado porque o pessoal gosta mais de granulado, tá? Na cobertura. É chocolate, né? Chocolate não tem o que falar, né? Quem não gosta. Prontinho. Agora nós vamos retirar os pedaços de bolo e colocar aqui no potinho, tá? Ah, Adriana, mas como você sabe a marcação? Eu não sei. Eu não sei. A gente vai na sorte, viu? É assim mesmo. Geralmente o primeiro pedaço ele fica mais curtinho. Dá um pouquinho mais de trabalho. Ele quebra. Ó, achei aqui um pedaço. Ele quebrou. Peguei um pouquinho de serra. Ai, não tá aqui. Ó, pessoal, peguei uma outra espátula. Vamos ver se essa daqui fica melhor. Ah, ficou bem melhor, ó. Tá vendo? É com carinho, vocês vão descolando aqui, ó. Tá vendo? Ó, perfeito. E vai colocando aqui. Peguei uma faquinha de serra aqui de manteiga. Olha só como ele fica perfeito na forminha. Tem que ficar assim mesmo, todo cheião. Com carinho aqui, ó, como ele já tá cortado. O marido tá me ajudando aqui. Com cuidado. Ajuda aqui com a faquinha. Depois a gente faz o arremate aqui. Tá vendo como ficou certinho a forminha, ó? Eu marquei aleatório, você viu? Não usei régua, não usei nada. Mas com a régua, com a trena também fica perfeito, viu? Como eu já tenho prática, eu faço dessa forma. Olha só que perfeição que ficou o corte. Olha, pessoal, já foram todos os cortes aqui que ficaram do tamanhos. E sobraram alguns que ficaram menores, né? Como vocês podem ver, ele tá aqui um pouquinho mais da metade. Então, o que que eu faço nessa parte? Aqui eu corto mais ou menos, ó. Eu meço aqui, né? A faca aqui. E aí eu vou cortar o meu bolo aqui no tamanho, ó. Deu quase a metade. Com cuidado. E vou colocar essa parte aqui, para emendar. Viram? Depois eu jogo um pouquinho mais de granulado aqui e não vai dar para ver a emenda. Esse é mais um pulo do gato. Olha só. Bom, pessoal, estamos de volta então aqui com os bolos todos cortados. Sobrou esses 2 pedaços de bolo porque acabou a minha forminha. E o esposo aqui agradeceu, né? Porque ele é meio formiguinha, né? Então ele vai comer. Pessoal, olha só quantos bolos renderam. Então eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 bolos. Agora é só tampar, guardar na geladeira e tá prontinho para vender. Se vocês quiserem colocar uma etiquetinha, né, com o logo de vocês, é bacana, viu? Eu não tive tempo ainda de fazer isso, mas eu pretendo fazer.
Olha só que lindo ficaram esses bolos, pessoal. Olha só, ficou lindo de verdade, muito gostoso, qualidade e apresentação, viu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, não esquece de deixar um joinha para ajudar o canal a crescer. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, que tem muita coisa boa vindo por aí. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que ficaram comigo, um grande beijo e fiquem com Deus. Pessoal, terminei aqui o vídeo, ó, 1h48 da manhã, fui tomar banho e falei pro meu marido, amor, guarda os bolos lá pra mim na geladeira. Olha aqui o que ele tá fazendo. É muito doido. Comendo bolo escondido. E eu achando que ele já tava dormindo. Né, mozão? Doido. É, tem que comer primeiro pra depois dormir, senão não dá.